Olá, meu nome é Kyrio e hoje a gente vai dar a quarta aula de projeto de vida. Essa aula é uma aula muito importante, muito profunda e peço para vocês uma atenção do que a gente vai conversar hoje, tá bom? Porque é uma aula que vai ajudar muito na construção do seu projeto de vida, ok? Então, projeto de vida, o nome da aula é Busca de Significado e Sentido da Vida. Sentido da vida? Como assim? Quando a gente fala sentido da vida, já nos tira um pouco do lugar, né? Qual é o sentido da vida? Né? Qual o significado, né, de viver? É uma pergunta filosófica, né? Que desde os gregos e outras culturas já se perguntava isso. Qual é o sentido de estarmos vivos? Tá ok? Bem, o sentido da vida constitui um questionamento filosófico acerca do propósito e significado da existência humana. Opiniões sobre o sentido da vida podem, por si próprias, se distinguir de pessoa por pessoa, bem como também pode variar no decorrer da vida de cada humano. Tá? Então, se você perguntar para o seu pai, para sua mãe, né, algumas pessoas não sabem responder qual o sentido da vida. E essas respostas, muitas vezes, podem ser diferentes uma das outras, tá bom? E, com certeza, elas podem mudar, se transformar, podem, no caminhar, no conviver e no viver, você pode encontrar outras respostas possíveis. Posso dizer para vocês que o projeto de vida é justamente a mesma coisa, tá? Com o decorrer do tempo, você pode transformá-lo, mudá-lo, aprofundá-lo, tá? Então, essas respostas, o projeto de vida, ele tem essas questões filosóficas e profundas, porque, como eu já disse em aulas anteriores, quem é o responsável pela sua vida, pelo projeto da sua vida? É só você. Como eu estou dizendo que você é o responsável, né, com a ajuda, com o aparato da sociedade, da escola e da sua família, com certeza, você é o principal responsável por ele. Você vai ter que trilhar a sua vida, não outras pessoas por você. Tá ok? Então, da mesma forma, podemos transformar tudo isso. Podemos transformar nossas respostas de sentido, de significado para a vida. Podemos também transformar o nosso projeto, né, de vida. Minhas principais fontes de significado e sentidos da vida. Criamos um modelo de mundo que supervaloriza quem tem e não quem é. E é nessa luta pelo poder, os valores e princípios que regem a relação humana, como afeto, o respeito pelo outro, são deixados de lado. Tá? Então, nessas poucas palavras, existe uma verdade profunda, né? Vivemos em um mundo onde que as pessoas são mais consideradas, são mais valorizadas pelaquilo que tem do que pelaquilo que se é, não é verdade? A gente não precisa dar exemplos muito longe. Se você parar um pouco e observar os noticiários, as pessoas que estão à sua volta, às vezes as pessoas que estão à sua volta, nós conseguimos entender que as pessoas valorizam mais aquelas que têm alguma coisa do que as pessoas aquilo que as pessoas são. Por exemplo, serem honestas, terem caráter, falar a verdade, tá ok? São valores muito importantes, não é verdade? Então, esses princípios, eles às vezes são deixados de lado na nossa convivência humana, na nossa convivência, e começamos a valorizar as coisas, e não o ser humano, tá bom? Isso são coisas que a gente tem que começar a pensar, a refletir, se é esse tipo de ser humano que eu quero ser, tá ok? Ao mesmo tempo em que se vive essa crise na relação humana, existem pessoas que se movimentam contrariamente e buscam outros sentidos para a vida, né? Então, ao mesmo tempo que a gente vê uma sociedade consumista que vive para consumir, também conseguimos, se você não precisa ir para muito longe, você consegue observar que existem pessoas que não estão muito interessadas nisso, que estão mais interessados e que seguem contramão a esses valores, né, de coisas, né, de consumir para ser alguém. Mas existem pessoas também que não se importam muito com isso. Buscam, na verdade, um sentido maior para suas vidas, né?
no sentido de felicidade, de ter saúde, de viver em paz, de ter caráter, né? Então, esses também são valores também importantes, tá bom? E essas pessoas que vivem no contrário são pessoas que muitas vezes nos inspiram o modo de viver, tá bom? Essas pessoas são importantes também para a sociedade, apesar de delas às vezes caminharem em outros caminhos, são inspirações muitas vezes dignas também, que são importantes ouvi-las e vê-las, né, de uma forma afetiva e de uma forma importante também, tá ok? No plano da relação com a dimensão transcendente da vida, registra-se uma grande fome de sentido existencial, tá? Pessoas, grupos, comunidades e organizações de todo tipo cada vez mais se empenham na busca de novas fontes de significado para o seu ser e o seu fazer neste mundo, isto é, para a sua presença entre os homens de seu tempo e de sua circunstância, tá? Então, as pessoas, a gente está sempre buscando um significado para a nossa vida, né? Por exemplo, qual o significado para mim de ser professor? Além de gostar de me comunicar e de tentar ajudar a sociedade que eu estou inserido, também tem essa coisa de aprender muito com as outras pessoas. O professor, ele não só ensina as outras pessoas, ele aprende muito também. Ele ouve respostas que nunca ouviu. Então é uma forma de, quando a gente está ensinando, é uma forma também de aprender muito. Então, por exemplo, esse é um valor que eu considero muito. Apesar de vivermos no século XXI, onde existe várias, a informática, a tecnologia, hoje são de alto nível, né? Vivemos também, muitas vezes as pessoas tendo vazios, tendo uma vida sem sentido, se sentindo tristes e deprimidas, né? Por qual é a razão disso? A gente vai tentar já responder daqui a pouco, tá? Antes de qualquer coisa, eu vou colocar aqui. O que é transcendência que falei agorinha? O que será transcendência? O que é transcendência? Tá? Bem, transcendência é qualidade e caráter do que é transcendente, do que ultrapassa os limites do considerado normal ou aceitável. Então, transcendência é todas as vezes que eu saio do normal, quando eu acredito em uma coisa que está além daquilo que eu possa ver, que eu acredito em coisas que a maioria pode não acreditar, por exemplo, tá? Por exemplo, a transcendência é uma inteligência extrema, excesso de perspicácia, sagacidade, é uma relevância, uma magnitude, tá bom? Na filosofia, é o caráter do que está fora do alcance da nossa ação ou até do nosso pensamento. Kant, que é um filósofo alemão, dizia que a transcendência da coisa em si com relação ao conhecimento humano. Ou seja, a transcendência ela está além do nosso conhecimento humano. E a gente está sempre tentando, toda vez que eu penso além daquilo, por exemplo, uma pergunta, de onde viemos? Aí, por que estamos aqui? São perguntas transcendentes, né? Então, a maioria das respostas é por que estamos aqui? Qual é a razão de estarmos vivendo? As respostas são sempre transcendentes, porque são perguntas difíceis que o ser humano ainda não conseguiu responder com convicção, 100%. Que muitas vezes precisamos de acreditar, ter fé, por exemplo, né? Então, a transcendência é sempre essas perguntas que muitas vezes nós não sabemos responder, mas que é importante acreditarmos em algo, tá bom? Voltando um pouquinho. Então, no plano da relação com a dimensão transcendente da vida, registra-se uma grande fome de sentido existencial. O sentido existencial da sua existência, ela não tem você precisa acreditar em algo, né? Você precisa ter um caminho que faça você andar nele, tá? Então, isso tudo, por exemplo,
a felicidade, acreditar na união das pessoas, na paz mundial. Isso são coisas importantes, né? Que as pessoas um dia possam viver em paz, que possam viver... São utopias que às vezes, olhando para o mundo, a gente tem dificuldade de acreditar nessas coisas, mas é importante, tá bom? E isso também mostra muito quem é você. Tudo aquilo que eu acredito, revela quem eu sou também para o outro. Isso também é importante. Os modos que eu vivo, né, de como eu vivo, de como eu sigo, aquilo que eu falo, aquilo que eu posto nas redes sociais, mostra muito aquilo que eu sou. Isso também é importante a gente refletir, tá bom? Na relação consigo mesmo, o homem parece cada vez mais marcado pela ansiedade e o medo, entregando aos anestésicos da cultura de massas, como excesso de celulares, televisão. Então, a gente vive numa sociedade, na sociedade atual, cada vez mais pregado no celular, né? Como se quem não tem celular parece que não tem uma vida, né? Mas tem muitas pessoas que escolheram não ter celulares, não ter redes sociais e vivem bem, tá bom? Na relação com os outros, o individualismo, a competição, a exploração e o uso instrumental do ser humano marcam as relações interpessoais, enquanto que no plano das relações coletivas, dentro das nações e entre as nações, o cinismo e a força bruta parecem ganhar cada vez mais espaço. A gente vive... Quando a gente começa a pensar a relação de como as relações atuais estão mais vazias, né, superficiais, as pessoas hoje, o respeito hoje é muito delicado, né, você falar uma coisa assim, você pode gerar uma briga intensa, tanto no mundo virtual como no mundo real, né, não é verdade? E as nações estão sempre querendo, parece estar sempre em pé de briga, sempre uma guerra iminente, então todo o tempo... Como que nós nos formamos dentro de uma sociedade dessa? Como que a gente pode ser melhor dentro de uma sociedade dessa, fazer um projeto de vida e a nossa relação com o outro? Essa é a grande pergunta, tá bom? As considerações finais que eu quero deixar aqui, que muitas vezes essas perguntas, gente, nem sempre podemos responder. Nem sempre essas respostas são fáceis, e é no caminhar, no trilhar, que a gente vai respondê-las. É ouvindo outras pessoas, é ouvindo os mais velhos, é tentando conhecer outras culturas, né? É tentando também nos conhecer, nos fazer pessoas melhores, que a gente vai conseguindo, eu acredito muito nisso, né? Eu acho que a importância do projeto de vida é conseguir ter esse autoconhecimento e também quando você se conhece, nota que você pode ser uma pessoa melhor, né? Você vai mudando também o lugar que você está inserido, a sua comunidade, a sua família. Uma pessoa é super importante, tá bom? Então, dependendo de como você responderá essas questões, você já está se conhecendo um pouco mais. Desde a primeira aula até essa quarta aula, com certeza, nós fomos obrigados a lidar com certas questões que talvez, né, muitas vezes, nós não somos levados a pensar. E essa é a importância do projeto de vida. Não é responder certas questões como 2 mais 2 é igual a 4. Não, não é esse o objetivo. É simplesmente a gente começar a pensar sobre essas questões. Para finalizar, eu quero deixar aqui uma frase do compositor e um artista que eu gosto muito, que é o Chico Science, tá? Que fala: um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar. Muito obrigado.